Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Eu sou Márcio Campos, seja bem-vindo à TV Petrópolis. Hoje nós vamos conversar com o professor Moisés Coelho. Vamos tratar da economia da funcionalidade da cooperação. Isso, uma economia para a sustentabilidade. Seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento, seja bem-vindo à TV Petrópolis. Hoje nós vamos conversar com o professor Moisés Coelho, que é professor pesquisador do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, o ICET, da Universidade Federal do Amazonas. Isso, membro da incubadora do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Economia, Tecnologia, Gestão e Inovação. É coordenador do curso de Engenharia de Produção do ICET e possui graduação em Administração da Universidade do Estado do Amazonas, mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atua de forma voluntária no Fab Lab de Manaus como diretor de pesquisa e desenvolvimento. Moisés Coelho, professor Moisés Coelho, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento na TV Petrópolis. E para a gente já começar o nosso papo, a gente vai falar sobre uma economia diferente, né, professor Moisés? Vamos falar sobre economia da funcionalidade da cooperação, o que, que é isso e o que, que é a pesquisa aí no Amazonas, né, na Federal do Amazonas, está fazendo com esse novo conceito no território aí de Manaus. Seja bem-vindo ao programa, professor Moisés Coelho. Márcio, obrigado pelo convite, né? Bom dia a todos que estão acompanhando. Então, a FC, né, Economia da Funcionalidade da Cooperação, ela é uma abordagem, como você mesmo disse, que tem foco na sustentabilidade, né, mas ela se baseia ou ela aproxima a ergonomia, a psicodinâmica do trabalho, né, a economia, tudo isso com foco na sustentabilidade. E ela é muito interessante porque é uma abordagem que busca, né, alavancar os territórios, né, a partir de um ecossistema cooperativo territorial, que é justamente o que nós estamos tentando desenvolver aqui no estado do Amazonas, né? Nós estamos com alguns projetos que se aproximam, né, da FC, e especialmente nós temos um que envolve produtores orgânicos aqui no município do Careiro, né, um município próximo à cidade de Manaus, né, é um município caracterizado por ter um setor primário muito forte, né, da agricultura familiar, e dentro desse setor existem diversos produtores que estão caminhando em direção, que caminham já em direção à produção orgânica, e nós estamos tentando trabalhar com eles a EFC.
Qual a história de aproximação da pesquisa aí da Federal do Amazonas com a FC? Como é que esse processo começou? Como é que foi criada uma sinergia em torno do projeto? Então, o projeto ele surge, ou melhor, começa a ter uma sinergia, né, a partir de 2021, né, início de 2021. Nós realizamos um evento aqui no Amazonas, né, com foco na FC, e, e nesse evento foi apresentado os conceitos da FC, e nós fomos observar que eles se aproximavam, ou eles se aproximam muito do que esses produtores estão tentando realizar aqui no Amazonas, né? Que é justamente aproximar o produtor do consumidor, né? De ter uma maior fidelidade, né? Nessa relação, né? E, acima de tudo, buscando uma abordagem que promova o desenvolvimento regional, local daquele município, né? Quando a gente fala da FC, como foi comentado, tem a questão territorial, né? Como é que é uma questão territorial na Amazônia, um espaço, né, um estado enorme, né, os locais distantes, né, não tem autoestrada, vamos dizer assim, as autoestradas são os rios, assim, aproximando assim no comparativo, né, como é que essa lógica Uhum. funciona de aproximação territorial usando a FC? Então, como você falou, realmente, todo mundo sabe do grande desafio da Amazônia, né? Principalmente por questões de logística, né? E no caso da FC, dessa abordagem, desse projeto de intervenção social, ele é muito interessante porque um dos objetivos dele é promover a gente sair um pouco do polo industrial de Manaus, né? O polo industrial ele concentra boa parte da riqueza do estado em apenas um município, que é Manaus, né? E então a FC ela pode e poderá ajudar, né, em nós buscarmos uma alternativa econômica para esses municípios, né? Qual é o objetivo disso? Acima de tudo, gerar renda para essas pessoas, né, por meio de um trabalho digno, por meio da centralidade do trabalho, né? Mas lógico, tem diversos desafios que precisam ser enfrentados, né? O principal é a logística, né? Já que muitos municípios não têm ligação terrestre, apenas fluvial, então isso já é um desafio. Fora isso, mesmo os municípios, por exemplo, o Careiro, onde nós fazemos essa intervenção, tem essa ligação terrestre, mas mesmo assim o custo logístico de você levar o seu produto do município para a cidade de Manaus, que é o principal mercado consumidor, é muito elevado, né? Fora isso, nós temos a questão da internet, né? A internet ela não chega a todos os municípios, né? De forma fácil, né? De forma fácil. E também a qualidade da internet ela é muito ruim. Então isso já é mais um desafio. Fora isso, nós temos a questão do tamanho do território, né? Se vocês terem uma ideia, os nossos projetos de intervenção social, eles atuam em 4 municípios, né? Que é Manaus, Careiro, né? Que é esse dos produtores orgânicos, Itacoatiara e Silves, né? Se você pegar essa área de atuação nossa nesses projetos, né? Dá uma área em torno de aproximadamente um terço do território do estado do Rio de Janeiro, né? Então, isso é um outro desafio. Fora isso, tem outras questões culturais, né? São pessoas que são muito simples, né? São pessoas humildes, e aí nós temos todo um processo, né? De educação, de sensibilização, de mudança cultural, não só dos produtores, como dos consumidores, né? Em direção a uma alimentação muito mais saudável.
também tem essa outra preocupação da FC, né? Buscar um bem viver alimentar, uma alimentação muito mais saudável. E isso envolve, né, um processo de conscientização tanto dos produtores para saírem de uma produção convencional para uma orgânica, né, quanto dos consumidores para valorizarem, né, uma alimentação mais saudável e, além disso, ajudar, né, por meio de uma cooperação, né, ajudar esses produtores a se desenvolverem. Moisés, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente vai falar sobre os próximos passos. Como é que isso está acontecendo? Né? O que, que aconteceu em termos de passos e o que, que pode acontecer daqui para diante? A gente vai fazer um breve intervalo e volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento, hoje entrevistando o professor Moisés Coelho, da Universidade Federal do Amazonas. Estamos conversando sobre uma nova economia, uma economia para a sustentabilidade, a economia da funcionalidade e da cooperação, que é um projeto que está sendo desenvolvido também lá em Manaus, com o professor Moisés Coelho. Professor Moisés Coelho, a gente estava comentando exatamente sobre um pouco da história, do que aconteceu lá em Manaus e nos municípios do entorno. E aí, acho que as pessoas querem saber assim, como é que isso foi feito, né? Como é que essa relação foi feita? Como é que se estabeleceu uma confiança ali entre os atores? Até porque tem uma mudança de lógica, de conduta, de alimentação, de cooperação. Como é que essa coisa se desenrolou na sociedade aí em Manaus e cercanias? Então, Márcio, eu vou tentar resumir um pouco essa sua questão, né? Realmente, esse tipo de intervenção social é uma intervenção que promove a mudança cultural, né? Mudança do modelo econômico que essas associações possuem, tá? E isso tudo leva tempo, né? Porque você precisa ter o engajamento das pessoas, né? Então, como é que nós começamos esse projeto, né? Esse projeto, como eu falei anteriormente, teve início em 2021, né? E, e começou, assim como eu falei, a gente utiliza um pouco da abordagem da ergonomia, né? Da ergonomia da atividade. Então, nós começamos identificando quem poderiam ser atores, pessoas, associações que estariam interessadas, né, dessa aproximação com a universidade. Então, nós identificamos algumas associações, não apenas em Manaus, mas em outros municípios, né, Itacoatiara e Careiro, que são dois municípios aqui do Amazonas, né? E aí nós começamos toda uma fase de identificação, de exploração das atividades, né, do funcionamento dessas associações, né? Então, nós fomos nessas associações, em algumas associações, e começamos a apresentar, né, a intervenção social, o projeto da FC, o que é a FC, e
como ela poderia ajudar essas associações, né? Então, a partir desse primeiro contato inicial, algumas associações se interessaram, no caso duas, e essas associações são do município do Careiro, que é um município, mais uma vez, aqui próximo da cidade de Manaus, 100 quilômetros da capital amazonense, né? E aí nós começamos a nos aprofundar no funcionamento dessas associações, que são localizadas no Careiro. Elas formam uma rede, que é a rede de produtores agroecológicos do município do Careiro, né? E aí nós utilizamos um pouco do referencial da ergonomia da atividade para fazer, tentar ou buscar nos aprofundarmos nos desafios que essas associações possuem, nas dificuldades e nas potencialidades, né? Então, nós fizemos uma série de visitas, de acompanhamentos, né, dentro de uma abordagem etnográfica, né, ou seja, que a gente se aproxima, nós nos aproximamos desse público, né? E aí nós fomos identificando tudo que era possível em termos de dificuldades, de características, de problemas, de desafios que essa rede de produtores agroecológicos enfrenta, tá? A partir daí, nós começamos um movimento de reuniões periódicas com essas associações, com essa rede, na verdade. Essas reuniões, elas são reuniões para apresentar a FC para esse pessoal, para esse público, cada vez mais se familiarizar com os pilares da FC, e também para um aspecto que é fundamental, que é o engajamento, né? Então, nós fomos observando que cada vez mais que nós nos aproximamos, que nós nos reunimos, nós vamos ver o engajamento dessas pessoas. E, consequentemente, nós conseguimos cada vez mais entender quais são os reais desafios, dificuldades que essas associações enfrentam, né? Então, a partir disso, nós começamos a pensar, né, uma série de ações que poderão ser implementadas, né, para a construção de um ecossistema cooperativo territorial, né, no município do Careiro. O que é um ecossistema cooperativo territorial? É um ecossistema, né, um território onde produtores e consumidores se aproximam, né, dentro de uma relação, né, dentro de uma dinâmica servicial, né? E aí essa aproximação entre consumidores e produtores, ela se dá por meio, né, de uma fidelização. Então, é isso que nós estamos tentando construir aqui, aproximar esses produtores orgânicos, né, dos consumidores no próprio município, fazendo com que não seja necessário eles produzirem e terem que ir para Manaus para comercializar seus produtos. Por quê? Porque isso gera diversos custos logísticos, né, que acabam tornando o produto mais caro, né? Então, isso é um aspecto que a gente quer evitar. E também nós queremos fazer isso para desenvolver o território, né? Ou seja, a gente vai promover uma alimentação muito mais saudável, isso tem um impacto na sociedade. Em contrapartida, com essa aproximação, a sociedade também vai ajudar essas pessoas, né, a gerarem renda, né, trabalho mais digno, né? Tudo isso, né, dentro de um ecossistema que vai envolver produtores, consumidores, atores públicos municipais, estaduais, federais, tá? Ou seja, os resultados, né, do impacto dessas ações, eles serão beneficiados dentro do município, né? Então, por isso que é uma abordagem territorial. E é por isso que é importante essa abordagem como uma alternativa ao polo industrial de Manaus, né? Ou seja, então é uma abordagem que vai auxiliar
né, no desenvolvimento dos municípios do interior do estado do Amazonas. Hoje, assim, quantos pesquisadores estão envolvidos nesse projeto, professor Moisés? E esse é um ponto. E o outro, a gente está chegando no final do programa, mas vamos tentar resolver. E a questão da participação do poder público nesse processo, ou ela é só raiz da sociedade? Atualmente, nós temos 2 professores, fora eu participando, e mais 3 bolsistas, né, de iniciação científica, e uma assistente técnica, né, que estão participando desse projeto, né? Então, são, no total, 3 docentes, 3 bolsistas de iniciação científica e uma assistente técnica de pesquisa que participam desse projeto, né? Com relação a atores públicos, né, nós temos a participação de atores públicos, principalmente em âmbito estadual, e no município nós temos apoio de algumas entidades, né, municipais, né? Por exemplo, no caso do Poder Público Estadual, nós temos a ADS, que é a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas, que nos dá um apoio no município, né, e esse apoio é fundamental, porque é um apoio que faz o projeto andar, né, no dia a dia, operacionaliza o projeto, né, até porque nós temos outras atividades, então não tem uma dedicação 100% ao projeto. Então tem o apoio da ADS, que é a Agência de Desenvolvimento Sustentável, para a operacionalização das ações no município, né? E aí também existem outros atores municipais, né, que nos ajudam. Nós temos a Casa do Rio, né, que é uma ONG que desenvolve diversas ações no município do Careiro, né? Essas ações são voltadas, né, para a agroecologia, para o desenvolvimento sustentável. Então também é um parceiro nosso no município do Careiro. Bom, está chegando no final do programa, né, professor Moisés, e assim, ainda dá um tempinho para dar uma dica de como as outras pessoas podem conhecer melhor o projeto e entender melhor como funciona a dinâmica da economia, da funcionalidade da cooperação aí na Universidade Federal do Amazonas. Como é que elas podem conhecer melhor o projeto? Então, Márcio, nós temos alguns trabalhos já publicados, né, de algumas ações que nós fazemos em outros municípios, né, mas no caso do município do Careiro, né, quem tiver interesse pode me procurar, né, pode mandar um e-mail para mim, né, e pedindo mais informações que eu retorno e a gente pode conversar, né? O meu e-mail é moisescoelho@ufam.edu.br. E quem tiver interesse de conhecer melhor, né, de se aproximar, né, porque tudo isso é cooperação, né? Então, toda pessoa que tiver interesse em se aproximar de nós será bem-vindo, tá? Então, só passar o e-mail que eu retorno e a gente pode conversar. Professor Moisés Coelhos, parabéns pelo trabalho, sucesso, né? E que o programa Obrigado. está aberto aí para a gente debater mais a economia da funcionalidade e da cooperação. Obrigado, Obrigado pela. Márcio. Agradeço o convite. Um grande abraço, professor Moisés. Um abraço a todos que nos assistem. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Tchau, tchau.